seu diploma, você vai arrumar um emprego como advogado, você vai montar um escritório de advocacia. Estavam prevendo minha vida, eu falava, mas eu só vejo angústia, né? Isso é questão da idade, isso passa. Passaria, como eu vi passar por um monte de gente, de uma forma melancólica, na forma da sensação de inutilidade, de impotência, de que a vida é assim mesmo e é só isso. É que eu saí desse cara, velho, pedi desligamento da universidade. Fui para a universidade, pedi meus documentos, falei, me dá meus documentos, velho. Não é por aqui, eu não sei por onde é. Eu não sei o que eu vou fazer. Eu não sei do que eu estou atrás. Mas viver essa vida, que eu já estou vendo que é sem sentido, eu não vou viver. Prefiro morrer, prefiro não viver, do que viver essa vida previsível que está na minha vida, garantindo só patrimônio. Tem que ter algum sentido. Eu vou procurar esse sentido. Ou eu vou encontrar, ou eu vou morrer procurando. E saí, mano. Peguei o cabelo de uma mochila e fui para o mundo. Aprendi a fazer artesanato com os hippies, dormi no acostamento, debaixo de marquise, papelão. Fui ver o mundo do outro lado. Logo perdi meus documentos, fiquei sem as identificações de classe que eu tinha carteirinha do Exército, como aluno da SpaceX, eu tinha segurado a carteira funcional do Banco do Brasil, eu tinha uma carteira em inglês de um curso de controle mental, eu tinha a carteirinha da faculdade, eu tinha uma carteirinha filho do coronel de infantaria. Com aquelas carteirinhas, velho, eu não conheceria o sistema de segurança pública. Eu perdi, e junto com essas carteiras, eu perdi todo o respeito social. Só que eu já sabia qual era o respeito social. Se eu quisesse o respeito social, eu tinha que ficar na classe que eu estava. E na classe que eu estava, eu tinha que violar minha consciência, eu tinha que massacrar meu sentimento. O preço do respeito social me pareceu muito alto. Então, eu abri mão do respeito social. Eu sei que eu vou ser tratado como mendigo, mas não importa. Eu estou procurando um sentido para a vida. E quando eu comecei a ser tratado com desprezo, com suspeita, com violência, com estranheza, eu achava graça. Era isso que eu via nos meus iguais, com relação a pessoas que eu achava interessantes e eu não podia me aproximar. Porque nem essas pessoas me aceitavam como um ser igual, porque eu tinha marcas de uma outra classe. Eu tinha uma roupa de marca, eu tinha um aspecto de rico. Então eu não conseguia conversar livremente com pobres, com mendigos, com gente de rua, porque eles se modificavam para mim. Quando eu estava já na mendicância, dormindo em papelão, aí eu via sinceridade. Pela primeira vez, eu vi o mundo ser sincero comigo. Os mais pobres, os mendigos, os seguranças, os porteiros. Todo mundo mostrava a cara que tinha. Quem era legal, se mostrava legal. Quem era interesseiro, se mostrava hostil. Então foi uma fase para mim de encanto, apesar de toda a balbúrdia que causou na família, eu acabei banido familiar. O encanto para mim, percebi que pela primeira vez eu estava vendo o mundo ser sincero. E todas as durezas físicas que eu tinha que encarar, eu tinha sido preparado pelo Exército para encarar. Eu tinha tido treinamento militar. Então todas as durezas para mim eram resolvíveis. Aquele desconforto material foi compensado com um conforto interno que eu não conhecia quando eu tinha conforto material. Quando as pessoas falam, pô, você largou o seu conforto, as pessoas não têm ideia como eu me sentia desconfortável. Porque o conforto material não me satisfazia para nada. As durezas do Exército pareciam velhas conhecidas. Tanto que quando eu tinha feriado, férias, da faculdade, então eu saía de carona. Eu nunca tive mesada, né? Essa vantagem eu tive. Meu pai tinha grana, mas nunca me deu mole. Nunca me deixou carro na mão, não me tratava como playboy. Eu tinha um nível social, mas para arrumar dinheiro eu tinha meus corre. Então eu viajava de carona, sem grana, ou com pouca grana. Ficava um mês dormindo no chão, porque eu não tinha dinheiro para hotel, convivendo com mendigos, aprendendo a língua. Mas aí voltava ainda para a minha classe. Eu estava como que fazendo estágios, sem perceber. Eu estava fazendo estágios para o dia em que eu fui definitivamente, sem volta. A última frase que eu ouvi foi: você para nós é um filho morto. Não conte conosco para nada. Se cair na mão da polícia, se cair em hospital público, se vire, você não tem mais família. E assim não foi só a família próxima, foi toda a parentada e todos os amigos e conhecidos, todo mundo cortou relações. Eu praticamente mudei de mundo dentro do mesmo mundo. E me encantei muito mais com o mundo que eu passei a frequentar, porque no princípio, velho, eu fui pro bicho, eu não tinha trabalho. Eu fui pro meio da estrada, que era caminhoneiro, era puta, era ladrão, pundista, assaltante. Eu estava no meio da marginália, velho. Eu sabia me defender porque eu tinha o exército por trás de mim, né, na minha formação. Então, aquilo ali para mim era muita novidade. Era muita história. Eu era um ouvinte. Eu provocava as histórias.
E as pessoas gostavam de contar, porque não encontravam para quem. As putas, por exemplo, elas têm uma necessidade afetiva muito grande. Pelo menos as que eu cruzava no meu caminho tinham uma necessidade afetiva muito grande. E eu não tinha nenhum interesse sexual ali. Meu interesse era humano. Eu queria ouvir essa história. Como é que você chegou a ser puta? Como é que você chegou nesse... Você vem de onde? Seus pais. E ninguém perguntava isso para elas. Então elas me contavam. E eu colecionava histórias e ficava observando como funciona a estrutura. Como essas pessoas foram vítimas de crime de Estado. Mas eu diria que 100% dessas pessoas que eu cruzei, que eram bandidos, que eram putas, que eram fudidos, ladrões, vagabundos, todos eles sofreram crime de Estado, tiveram seus direitos constitucionais violados pelo Estado, antes de se tornarem o que são, foram violados pelo próprio Estado, pela própria sociedade. E eu estava vendo isso ali, junto, em loco, ganhando respeito à medida que eu sabia me defender. E aprendendo mais do que tudo, e vendo um outro mundo que eu não imaginava que acontecia. E vivendo como um local. Eu não estava ali de visitação, eu não estava num programa universitário, eu não estava de férias. Eu passei a viver esse mundo. E evitar esse submundo e viver mais perto das periferias quando comecei a ter filho. Que aí eu já não podia mais conviver com um risco de vida tão próximo de mim. Na primeira época, mas eu tinha certeza que eu não chegaria nos 30 anos. Porque a vida nesses meios, ela é muito efêmera, você convive com a morte muito de perto. Você vê uma pessoa morrer que você conheceu semana passada. Você está convivendo, o cara toma um tiro, uma facada, vai em cana, reage, a polícia mata. Você tem muitas histórias assim, facada, roubo. Então você se sente em risco também o tempo todo. Eu dizia, eu não vou chegar nos 30, mas eu vou ver como eu quero viver. Mesmo que eu estou vivendo o que eu quero. Não moldado, ameaçado pela sociedade, porque a sociedade ameaça você. Quer, né, vai se dar mal. Parece que a família torce contra, né? Você vai ficar doente, você vai ficar na miséria, você vai passar fome, você vai ficar aleijado, você vai ser preso. Mas aí o tempo foi passando, velho, eu não morri. E aí tive que criar meus filhos nesse meio. Aí comecei a fazer artesanato, comecei a evoluir no artesanato para poder vender. E aí voltei a entrar em contato com o meio da classe média, porque até nesses anos que eu larguei a faculdade, que eu vivi na periferia, eu não ia para. Convivia com classe média. Eu não via classe média, eu não via mais universitário. Eu estava nas periferias. Quando eu precisei vender artesanato para comprar comida boa, orgânica, integral para os meus filhos, aí eu tinha que vender no meio da classe média. Aí eu reencontrei aquele linguajar universitário. Sabe, que eu cheguei na música, dar uma olhadinha e comecei a conversar. E ali eu conversava de uma maneira muito diferente que eu conversava nas periferias. Eu já tinha mudado de língua. Comecei a transitar entre os dois mundos, que são um se sentindo superior, o outro se sentindo inferior. E um marco nessa dualidade foi quando eu estava em Marcande, na Bahia, que é uma ilha. Eu morava num morro que não tinha energia elétrica nem água. A água a gente descia para pegar no poço. Tinha 3 poços em volta do morro, e toda a população do morro descia para pegar água no poço. Eu levava na balança 2 latas d'água. Eram 2 viagens para encher a casa de água para um dia. Então, todo dia eu tinha que descer e subir 2 vezes, carregando para abastecer. Eu e toda a população